A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Inicie neste momento o estudo, manancial semanal. Esse nosso estudo, gravado desta forma, é 8 minutinhos para você conseguir, assistir aqui, porque a câmera só consegue captar 8 minutos para enviar para o WhatsApp, ok? Se eu gravar mais, não consigo enviar dessa forma. Aí vai ter que baixar aquele negócio todo. Deuteronômio 32, versículo 1. O título é O Cântico de Deus, o cântico que Deus deu a Moisés. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei, ouça terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteja como a chuva, e as minhas palavras destile como brado orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceza, com a garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Javé quanto a vós. Glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a nossa rocha, e as suas obras são todas perfeitas, e os seus caminhos são todos justos. Deus é fiel, jamais comete erro. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filho, se tornaram manchas, marca de uma geração perversa e corrupta. E é assim que retribui ao Eterno, povo insensato, ignorante. Em verdade, ele teu Pai, o teu Criador, que remiu e te estabeleceu. Recorda os dias que se foram, traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga o teu pai, ele te informará, os teus anciões e líderes, e eles te esclarecerão. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel, Jacó e a descendência que lhe coube. Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde vivem animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou e protegeu, como a pupila dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e em seguida estende as asas para apanhar, carregando-os sobre ela. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregosos. Como a coalhada e o leite do gado e do rebanho, como cordeiro e bode cevado, como os melhores carneiros de Bazã, e com o mais excelente semente de trigo, bebeste o sangue das uvas e o moço do vinho. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, tornaste-te gordo, muito pesado e farto de comida. Despreza-te, ó Deus, que o fez, e rejeitaste a rocha, que é o teu Salvador. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, e com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifício ofereceram os demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, aos quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O Senhor contemplou tudo isso e também o desprezou, por causa da abominável provocação dos seus filhos e as suas filhas. E afirmou: esconderei deles o rosto, observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis.
aos mais dolorosos dos erros, me provocaram por meio dos deuses inexistentes, com ídolos e imagem, e me irritaram. Eu também farei com que sofra ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo a nação. Com uma multidão de pessoas insensatas, eu os provocaria a ira. Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas de Sheol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraça sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos terão pela fome e devoradas pela febre peste violenta. Contra eles ainda enviarei dentes de feras e veneno de víboras que se arrasta pelo pó da terra. Pelas ruas a espada os deixará sem filho, e as suas casas reinará o terror. Morrerão de moço, crianças, homens e são grisalhos. Eu declarei que espalharia pela terra e apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderia alegar ao mundo. A nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Porquanto o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera que fossem sábios e percebassem, e então discerniram qual será o fim. Como poderia um só homem perseguir 1000? Os dois fizeram fugir 10.000, e a não ser que a sua rocha o tivesse vencido, menos que o Senhor os tivesse abandonado. Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha. Os próprios inimigos afirmaram esta verdade. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas contaminadas de veneno, seus cachos de amargura. O vinho dele arde como a peçonha mortal da serpente, como o veneno das répteis mais terrível. Acaso guardei isto, nem sigilo não selei, e meus tesouros mais secretos. A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento no tempo certo. Dos pés desta gente começarão a escorregar o dia da sua desgraça. Aproxima-se celeiro e seu próprio destino se apressa sobre ele. Javé julgará seu povo e terá compaixão do seu servo, quando observar que o podes deles e borou, e os homens livres, escravos, desfizeram em pó. Então brandará o Senhor agora, aonde estão os seus deuses, rocha a quem depositar a sua confiança e buscar o refúgio. Os deuses que se alimentaram de gordura do sacrifício, bebia vinho das suas libações, que se põe no pé, neste momento vos proporciona algum socorro, que eles vos consigam abrigo, alguma proteção. Vede agora, eu sou único, eu somente, mas nenhum Deus além de mim. Faço morrer, faço viver, faço adoecer, faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se das minhas mãos. Levanto minha mão para os céus e proclamo, juro pelo meu próprio nome, que quando eu afiar minha espada rufugente, a minha mão espunhará para exercer juízo, e me vingarei de todos os meus inimigos, retribuirei aquele que me odeia, e beberei a minha seta de sangue, ao mesmo tempo em que a minha espada cefa devora a carne humana, sangue dos mortos prisioneiros, que é a cabeça dos adversários. Exultai, cantai de alegria, nações, como o povo dele, e todos os anjos adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus inimigos, fará expiação pela terra do seu povo. E então Moisés veio com Josué, filho de Nun, e recitou com grande voz as palavras dessa composição poética aos ouvidos do povo. Amém, irmão? Leitura longa, 44 versículos, amados. Amém? Aqui é um cântico novo que Deus dá na boca de Moisés. Moisés chamou Josué e passou para o povo. Querido, querida, Deus dá cântico novo para nós. Amém? Interessante, amado, que aqui Deus começa a falar, né? Começa a falar com o céu, né? Inclina os vossos ouvidos aos céus. Os céus, quando refere a céus, quer dizer todos aqueles que estão debaixo dos céus, né? Eu falarei, ouça as palavras da minha boca. Nós vemos que Deus estava falando com o céu, mas o céu que Deus está falando é que todos os habitantes abaixo do céu, todos aqueles que vivem na terra. Amém, querido? Deus estava falando com aquele povo, e também Deus estava falando conosco. No versículo 2,
Deus faz a comparação, aleluia, com as suas palavras de correção, de repreensão, como a chuva, as suas palavras como, né, o gotejo, né, da chuva, né, era as suas palavras, era como, né, a chuva, o orvalho, o brando do orvalho com a chuva. Dá a entender, irmão, como você está na sua casa e começa a chover e o orvalho, as gotículas da chuva caem sobre o telhado, você vê o som do telhado da chuva. É isso que Deus está dizendo, Deus comparando, Deus fazendo semelhança da sua palavra, o liberar da sua palavra. Amém. O versículo 3, Deus fala de proclamar o seu nome, né? O seu nome, aleluia. Amém. A grandeza do seu nome, o senhorio do seu nome. Quanto a vós glorificai a grandeza do nosso Deus, é o versículo 3. Querido, querida, você tem que valorizar o nome do Senhor. O nome do Senhor, amado, é eterno. O nome do Senhor é tremendo, é extraordinário a sua grandeza. O versículo 4, nós vemos que o Senhor, ele compara aqui, amém, aleluia, tratando o seu nome como uma rocha firme, aleluia. O versículo 6, Deus fala sobre a sua eternidade. Deus diz, retribui ao eterno. Deus, aleluia, se apresenta como eterno. Deus apresentou como a rocha, Deus apresentou como o eterno. Deus apresentou, aleluia, como eterno o seu senhorio e a sua rocha como a sua resistência, como a sua grandeza. Amém? Bendito seja Deus. E no versículo 6, Deus fala da sua criação. Então Deus fala com Moisés, e Moisés convida Josué, aleluia, e leva, aleluia, o despertamento para toda a nação. O versículo 11 fala como a águia que desperta da sua ninhada e para sobre os seus filhotes. Em seguida, estenda as asas para apanhar e carregar sobre eles. O Eterno só não levou nenhuma divindade estrangeira. Mas vemos aqui com o versículo 11 e o versículo 12, Deus se compara, Deus explicando, fazendo uma metáfora da águia, quando a águia ela repousa sobre os seus filhotes, estende as suas mãos, as suas asas sobre os seus filhotes, para a proteção, para o cuidado. Depois, a águia pega os seus filhotes, pode levar para onde ela bem entender. Aí o versículo 2 fala assim, assim é o Eterno, sozinho levou, sozinho ele fez, não precisou nenhum estrangeiro ajudar, nenhum falso Deus ajudar, nenhum estrangeiro ajudar. Ele é invencível, amado. Amém. O 13 fala sobre a cavalgada, a operação, a cavalgada, a comparação que Deus fala aqui. Amém. O versículo 15, Deus fala sobre a nação escolhida, que é a nação de Israel. Amém. Fala sobre, aleluia, o escolhimento, que essa nação, ela deveria reconhecer o que o Senhor estava fazendo. Querido, querida, aqui Deus está falando de reconhecimento. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. É algo assim extraordinário. Aleluia. O versículo 18, Deus fala assim, do abandonar-te a rocha. Israel tinha abandonado. Quantas vezes que Israel abandonou? Querido, aconteça o que acontecer, meu amado, jamais abandona Deus. O versículo 21, Deus fala do seu zelo. Deus fala do seu zelo, versículo 21. Bendito seja o nome do Senhor, o zelo que ele tem para com o seu povo, o zelo que ele tem para aquele que o teme, para aquele que busca. Aleluia. O versículo 30, Deus está falando de perseguir 1.000 e perseguir 10.000. E ele sozinho não conseguiria, mas houve a ajuda de Deus. Deus fala aqui da dependência, que nós dependemos dele, que nós devemos depender dele. Nós temos que ter consciência disso. O versículo 33, 36, Deus fala que ele é Javé, julgará o seu povo, é ele que aplica o julgamento, é ele que corrige, é ele que ensina. Amém, amados? Bendito seja Deus. E nós vamos fechar aqui, aleluia. O versículo 42, Deus fala que o inimigo haverá de beber a sua seta do seu sangue,
né? Deus haveria de acertar conta, Deus haveria de acertar conta com seus inimigos. O versículo 40, Deus fala com Moisés para exaltar e cantar com alegria com as nações. Aleluia. Bendito seja Deus. Exaltado em nome do Senhor Jesus. No versículo 44, Moisés convida Josué para falar com o povo. Fica na paz, receba o nosso ensinamento em nome de Jesus.